A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, querido aluno, querido professor. Eu me chamo Ediel Gama, sou diácono da Assembleia de Deus, sirvo ao Senhor no templo da AD Monte Sião, localizado no bairro do Bengui, sob a liderança do pastor Paulo Sérgio Neves. Estou aqui para, juntamente com você, estudarmos mais uma lição deste trimestre. Hoje estudaremos especificamente a lição de número 10, que tem por título Isaías 55, um convite alegre para a salvação. Como os irmãos sabem, nós estamos estudando ao longo desse trimestre o livro do profeta Isaías. E na lição passada, nós estudamos o capítulo 53, que vem falar ali do Messias sofredor, né? A figura do Senhor Jesus Cristo em seu martírio. E é interessante que logo após o capítulo 53, Isaías ele começa a falar especificamente acerca das coisas que ocorrerão após o martírio. Por exemplo, lá no capítulo 54, nós vamos ter o progresso e a glória de Sião, justamente em decorrência do sacrifício do Messias sofredor. E aqui no capítulo 55, nós temos um convite, como o próprio assunto da lição nos diz. Esse convite, ele é exatamente no sentido de que todos venham procurar e obter a salvação. É um convite alegre. E por que não dizer, não apenas a salvação, como a genuína conversão, a conversão de fato. E é a partir dessa perspectiva que nós vamos ter o entendimento das formas que esse convite, as formas pelas quais esse convite vem ser feito, primeiramente ao povo, né, às ovelhas perdidas da casa de Israel, digamos assim, e atualmente a nós, filhos por adoção. O texto áureo, ele se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, especificamente ali no versículo 1, que diz assim: A todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A verdade prática nos diz: Deus oferece salvação, perdão e uma vida abundante a todos os que o buscam e estão dispostos a seguir a sua palavra. Hoje, nós vamos estudar especificamente o capítulo 55 do livro do profeta Isaías. Isso é importante justamente porque nós precisamos compreender que o estudo da lição, ele não pode, não deve, de maneira nenhuma, substituir, como já dito várias outras vezes, a leitura do texto bíblico. Então, professor, essa é uma oportunidade maravilhosa que nós temos de ler, antes de iniciarmos a lição propriamente dita, o texto. Tá? São 13 versículos, é uma leitura bem curtinha, é algo que vai nos ajudar, vai ajudar o seu aluno a se ambientar à situação e justamente vai possibilitar, vai facilitar aquele estilo expositivo que o PEC nos possibilita, que é exatamente o quê? Você ler o texto, explicar o texto e finalmente aplicar o texto. Os objetivos da lição são 3, e nós temos aqui os seguintes. O primeiro objetivo é compreender. Compreender o quê? O convite gratuito de Deus à salvação e à satisfação espiritual. Segundo objetivo, refletir. Refletir sobre o quê? Sobre o chamado ao arrependimento. Somente isso? Não. Refletir também sobre a confiança nos caminhos e pensamentos de Deus. E, finalmente, o terceiro objetivo é valorizar. O quê? Valorizar o poder transformador da palavra de Deus, e não apenas o poder transformador da palavra, como também a sua promessa de paz e alegria eternas. Feito este pequeno esclarecimento, vamos entrar
especificamente falando ao texto de Isaías 55. É interessante de antemão nós observarmos que o capítulo 55, ele é um capítulo que ele vem esclarecer, mais uma vez, como é a tônica do livro de Isaías, a esperança que é entregue por Deus ao povo de Israel, manifesta sobretudo na misericórdia de Deus. E é observado aqui, principalmente no fato de o convite à genuína conversão, esse convite alegre à salvação, ele ser um convite sem barreiras, sem fronteiras. Ele é aplicado a todo e qualquer ser humano, todo e qualquer indivíduo. Senão, vejam vocês, o primeiro tópico, ele fala assim, sede e fome de salvação. O primeiro subtópico, ele tem por título, vinde às águas. Versículo 1, repisando aqui. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai. Vinde, comprai e comei. Sim, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E aqui a gente precisa observar que a linguagem profética de Isaías, por vezes, ela vai se utilizar de um tom assim, quase que poético. Algumas alegorias, algumas figuras de linguagem interessantes aqui. E nessa situação a gente precisa compreender que a fome e a sede são aplicadas aqui em um sentido figurado. Lembrem-se de que quando nós estudamos que a salvação, após o Apocalipse de Isaías, ela manifesta ali no sentido de ser um grande banquete, né? Um banquete com comidas gordurosas, vinhos, etc. E aqui o profeta Isaías ele volta a falar de fome e sede e vai colocar alimentos e bebidas maravilhosas, tá? Para exemplificar, primeiramente, a necessidade humana, porque fome e sede são necessidades básicas que todo ser humano tem, e, em segundo lugar, a disponibilidade de Deus em satisfazer essas necessidades básicas humanas. Primeiramente, a gente já começa a observar aqui que esse convite ele é um convite pela graça. Em outras palavras, se você tem sede, pode vir. E se você não pode pagar pelo que está sendo oferecido, fica tranquilo, não te preocupa. Está disponível para você também. E é interessante que isso aqui, por exemplo, corresponde a um outro versículo bíblico que a gente encontra lá em Apocalipse 3, na carta às igrejas, na carta mais severa de todas, que é a carta à igreja de Laodiceia. Nós observamos que o Senhor Jesus, ele falando a João o apóstolo, ele diz assim, olha, diz ao anjo que está lá na igreja de Laodiceia, que apesar de toda a desgraça que está se abatendo, uma desgraça desapercebida, porque ele acha que ele é rico, que ele tem muito dinheiro, e que ele está bem vestido, que ele é pobre, cego, miserável, ainda está nu. Mas eu aconselho a ele que ele compre de mim ouro refinado e linho. E aí observa bem, o camarada ele é pobre, ele está nu, ele está absolutamente despido. Ele não tem condição de comprar roupa para si. Agora, como é que ele vai comprar ouro refinado? Como é que ele vai comprar linho? É porque o convite ali é o mesmo aqui, é um convite pela graça. Você não pode pagar? Vem cá, vem comprar, eu tenho para te vender. Mesmo que tu não tenha dinheiro, eu entrego para ti. E aí é interessante que as duas figuras que o profeta Isaías ele apresenta aqui é o vinho e o leite. O vinho, os irmãos sabem, ele simboliza a alegria. É interessante nós observarmos que o vinho está para o judeu, a uva, a vide, o fruto da vide, está para o judeu como a alegria. E aí todas as vezes que a gente observa o vinho sendo apresentado, né, principalmente na linguagem poética veterotestamentária, ele está exatamente simbolizando ali um contexto de alegria. A gente precisa compreender que nós temos que o Senhor Deus ele tem interesse em nos satisfazer não apenas das nossas necessidades básicas, como também ele tem prazer em nos alegrar.
Eu tenho certeza que você, algumas semanas atrás, você deve ter tomado conhecimento de um vídeo de um humorista pretensiosamente cristão que diz que Jesus ele não faz ninguém feliz, que as pessoas, na verdade, acreditam a felicidade a Jesus, porque na verdade Jesus ele é muito mais, de certa forma, a vida na igreja, a vida com Cristo, muito mais nos proporciona de sabores. Isso aqui é um absurdo, isso aqui é uma heresia, isso aqui, com devido respeito a essa pessoa, isso cheira muito mais a uma depravação do coração podre do pecado, porque o que o Senhor ele tem por interesse é exatamente nos dar alegria. O leite, ele apresenta-se aqui como substância, né? Como substância apta a nos alimentar, mas o vinho, ele é complemento, ele é alegria. E olha que coisa interessante, o vinho aqui, ele é citado antes do leite. O Senhor Jesus, ele tem interesse, o Senhor Deus, ele tem interesse em nos fazer plenamente satisfeitos. E exatamente aqui é essa a tônica do versículo 1. Vinde às águas. Olha, eu tenho refresco para você. Eu tenho possibilidade de te... eu tenho aqui... eu estou te dando a oportunidade de você se refrescar. Né? E aqui é impossível a gente passar por aqui e não lembrar do Senhor Jesus dizendo... Oh, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis em mim descanso. O segundo subtópico, nós temos aqui os versículos 3 e 4, e tem por título aqui, a vossa alma viverá. Ele diz assim, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Olha que coisa interessante. O Senhor Deus ele está aqui fazendo referência às promessas que ele fez a Davi, no sentido de estabelecer com ele uma aliança perpétua, de dar semente de Davi vir exatamente o Messias, algo que se cumpre no Senhor Jesus posteriormente. E o Senhor Deus, ele está fazendo referência aqui, exatamente por quê? Porque ele tem interesse em esclarecer, primeiramente aos judeus, as ovelhas da casa de Israel, que naquela época estavam em guerra. Lembre-se, os filhos, os descendentes de José, Efraim e Manassés estavam em briga entre si. Inclusive, Efraim estava se unindo com os inimigos de Israel para sitiar Judá. Olha que coisa absurda. E aqui, o que ele está dizendo aqui? Olha, vocês lembram das promessas que eu fiz a Davi? Eu tenho intenção de cumpri-las. E ele está aqui já fazendo uma clara alusão ao fato de que essas promessas não dizem respeito somente à vida terrena, como também se tratam de coisas a serem cumpridas para a eternidade. São coisas aqui, o profeta ele está falando, está transmitindo ao povo a palavra de Deus, no sentido de comunicar a necessidade que o povo tem de compreender que esse convite ele não é um convite adstrito à terra, ao que é passageiro, muito pelo contrário, é uma coisa que foi firmada lá atrás com Davi, há quase um milênio com Davi. Contudo, nesse momento, é algo que está sendo prometido para a posteridade, para a eternidade. O Senhor Deus ele não muda. O Senhor Deus ele estabeleceu uma promessa, um pacto com a casa de Davi, e ele não tem interesse nenhum em descumprir, em que pese a infidelidade dos descendentes de Davi. Terceiro, Isaías 55:5 diz assim, olha, o chamado é para todos. O terceiro subtópico desse primeiro tópico, versículo 5 diz assim, eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Meu querido, se havia alguma dúvida de que o versículo 1 ele não se adstringe aos judeus e aos descendentes de Israel como um todo, essa dúvida ela é dirimida exatamente aqui no versículo 5. Por quê? Porque olha só o que Deus está fazendo. Ele vai chamar uma nação que não
o conhece. Olha que coisa interessante. Observa que, deixa eu ler para você a partir do versículo 2. Porque gastais dinheiro naquilo que não é pão e produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom e a vossa alma se deleitará com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Olha só que coisa interessante. É através da semente de Davi, o Senhor Jesus manifestou alguns anos após isso aqui, 400 anos em média após isso aqui, que o Senhor Jesus que o Senhor Deus vai finalmente em Cristo cumprir isso aqui. Ele vai nos chamar. Nós estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados, não fazíamos parte da promessa original, estávamos absolutamente divorciados de Deus. E o que Deus faz? Ele nos chama. Olha que coisa maravilhosa. Ele nos chama de uma maneira absurdamente geral. O chamado, ele é universal, é para todos. E aí, isso implica dizer que o relacionamento com Deus, ele não está adstrito a um povo. Deus, ele nunca quis ficar preso, muito pelo contrário. Observe que o Senhor Deus, ele está sempre fazendo escolha para fora das oficialidades. Isso daí a gente começa a observar desde sempre na Bíblia. Olha que coisa interessante. Antes do Senhor Deus se revelar a Moisés e dizer como era a indumentária do sacerdote, Abraão encontra Melquisedeque, que é o quê? Rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Moisés está peregrinando com o povo, a gente encontra uma figura estranha ali na rua, ali no deserto. Quem é? É Balaão, réprobo, profano, mas é profeta de Deus. Deus se revela a ele. Ele é um profeta messiânico. Ele fala uma coisa que a gente gosta de repetir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus está sempre fazendo escolhas para fora das oficialidades. Isso aqui é um chamado geral, isso reforça o caráter universal do nosso Deus. E exatamente nesse sentido é que nós precisamos, nessas promessas aqui, descansar, porque o reino futuro de Deus é para todos nós, judeus, gregos, gentios, filhos da casa de Israel e todos os outros povos. Basta que nós o quê? Tenhamos sede e queiramos beber a água que o Senhor está nos oferecendo. O segundo tópico, por sua vez, ele tem o seguinte título: buscai ao Senhor. O versículo 6 ele é muito claro quando ele diz assim, olha, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Após ele esclarecer esse chamado universal, reafirmar esse chamado universal, lá no versículo 6 nós temos exatamente o quê? A condição, o condicionamento. Em que sentido? No Senhor dizendo, nos determinando, isso aqui é um mandamento, isso aqui não é uma faculdade, é um mandamento. Buscai, está no imperativo, olha, vá buscar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isso daqui, meus queridos, casa perfeitamente com o capítulo 40 do livro do profeta Isaías, quando, por exemplo, nós observamos o Senhor dizendo assim: tu que anuncia as boas novas, dize a Jerusalém, Deus está aí. Gente, meus irmãos, querido professor, querido aluno, Deus está aí do teu lado. Ele está aqui comigo. Ele está próximo. Ele quer ser encontrado. A gente precisa buscar. Isso aqui é fantástico, porque ele apresenta que o chamado é geral e que ele é possível. Basta que a gente queira, tem que buscar o Senhor. É bem verdade que a própria palavra, ela esclarece que não há quem busque a Deus. Isso é bem verdade. Contudo, lembrem-se que aqui o convite ele está sendo feito primeiro. A salvação ela começa e termina em Deus. É o Senhor Deus que vem na nossa direção buscando nos salvar. Contudo, há necessidade de nós esclarecermos que o homem é responsável também pela salvação. A responsabilidade humana ela está nos quatro cantos da Bíblia.
as páginas bíblicas, elas gritam, estampando a responsabilidade humana. E aqui, mais uma vez, o texto bíblico, ele deixa muito claro ser o homem responsável por buscar o Senhor, enquanto se pode achar. E isso aqui, essa segunda parte do versículo, né? Buscai-o, quando? Enquanto se pode achar. Invocai-o, quando? Enquanto ele está perto. Isso deixa muito claro o fato de que a salvação ela é por tempo limitado. Ela não é uma oferta ad eternum. O que significa dizer aqui? Existem limitações para que nós venhamos buscar ao Senhor, para que nós venhamos aceitar esta tão grande salvação. Ora, veja, uma das limitações muito claras é a morte. Aos homens é dado o direito de morrer uma única vez e após a morte segue-se ao juízo. Nós precisamos compreender que a salvação, ela precisa ser buscada com urgência, porque vai chegar um dia em que ela não será mais encontrada. Os homens gritarão, chorarão, mas infelizmente ela não estará mais disponível. Além da morte, há um outro dia? Sim, haverá um outro dia. Quando? Quando esse tempo acabar. Quando passar esse momento que nós estamos vivendo. Quando todas as profecias escatológicas se cumprirem. Quando tudo isso acontecer. E aqui é muito interessante a gente lembrar de outra passagem. Lembre-se, lá quando o Senhor Jesus, ele, no início de seu ministério, adentra a sinagoga de Nazaré e ele, lendo o livro do profeta Isaías, apresenta-se como Messias, aquela passagem tão maravilhosa quando ele diz assim, olha, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para anunciar liberdade aos cativos, vista aos cegos, enfim. E ele finaliza dizendo assim, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Que maravilha, nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor, o ano do perdão de dívidas, o ano em que os oprimidos eles serão libertos, o ano em que os cativos terão suas correntes despedaçadas. Isso daí tudo a gente consegue compreender. Só que o Senhor Jesus, ele cita essa profecia sem o finalzinho dela, porque o próprio profeta Isaías, essa profecia do livro do profeta Isaías, o que ele diz? Que o Espírito do Senhor está sobre ele e ungiu justamente para fazer todas aquelas coisas que o Senhor Jesus relata, anunciar o ano aceitável do Senhor e o quê? O dia da vingança do nosso Deus. Meus queridos, nós precisamos compreender que o ano do perdão está em vigor. Mas quem não quiser o ano do perdão, infelizmente está se constituindo inimigo de Deus. Deus, ele está num só trajeto. Se você não quiser ficar juntamente com ele, infelizmente você está se colocando em rota de colisão com Deus. E a vingança do Senhor é terrível. O Senhor Deus, ele é extremamente amoroso. Esse é um convite amoroso, é um convite alegre. Nós precisamos compreender que quando nós escolhemos, compreenda, quando nós escolhemos não aceitá-lo, nós estamos nos colocando em rota de colisão com a desgraça futura, que é exatamente manifestada no quê? Em uma eternidade sem Deus. O segundo subtópico fala assim, vamos lá, versículo 7, parte A. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. Olha que maravilha nós estamos observando aqui. Lembre-se que eu falei, é um convite para a salvação, mas é um convite genuíno, à genuína conversão, ao arrependimento sincero. A graça que te salva, ela precisa ser a graça que te muda. É interessante a gente observar que Paulo ele diz assim, olha, quando ele está falando na vida pela graça, ele diz assim, olha, o que furtava, não furte mais. Antes o quê? Trabalhe para si? Não, para que tenha como repartir com os outros. Olha que maravilha, a graça ela precisa me mudar. Ela precisa... outro dia eu vi uma frase fantástica, que ela diz assim, na mesa do Senhor todo mundo é eixo. Né? Por quê? Porque todo mundo é pecador. E aí quando a gente se assenta à mesa do Senhor, a gente abandona a iniquidade. A gente abandona aquele estágio do pecado inveterado. Aquele pecado que a gente quer cometer e comete de novo. A gente passa a ter vergonha e a gente abandona a vida de pecados. E é exatamente nesse sentido aqui
que esse convite à salvação, ele impõe ao salvo essa necessidade de abandonar os seus caminhos, ou seja, eu não vou mais agir da maneira que eu estava agindo. E não apenas os seus caminhos, os seus pensamentos. Lembre-se que o Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, ele fala algumas coisas que são duras, eram muito duras para aqueles hebreus que estavam ouvindo naquele momento, mas ainda hoje elas parecem duras para os nossos dias. É interessante a gente observar que o Senhor Deus, ele diz assim mesmo, olha, vocês sabem que é pecado adulterar, mas o Senhor Jesus diz isso. Contudo, deixa eu elevar o negócio um pouquinho mais aqui. O homem que olha para uma mulher que não é sua e cobiça, ele não precisa consumar o ato sexual com ela, não, ele já adulterou. Vocês sabem que é pecado ser homicida? Pois é, mas o homem que odeia o seu irmão, o homem que no seu coração planeja a morte do seu irmão, ele já é homicida. Olha só que coisa interessante. E é exatamente por isso que, desde logo, o Senhor Deus está conclamando o povo a estar em uma integralidade de entrega a Ele. Ou seja, eu vou me entregar por inteiro. E aí, ou seja, eu vou me render completamente. Eu vou entregar ao Senhor não apenas o meu braço, não apenas as minhas ações, mas os meus pensamentos. Porque assim, convenha comigo o seguinte, que é fácil você fingir uma aparência quando você está na frente de outras pessoas. É um pouco mais difícil você fingir essa aparência quando você está constantemente acompanhado de pessoas da sua intimidade. Contudo, ainda assim é possível, se você for uma pessoa extremamente controlada, você finge uma aparência de piedade, mas o teu coração não, o teu coração ninguém engana. Quantas vezes eu e você já não nos deleitamos em pensamentos absolutamente pecaminosos, amargosos? Quantas vezes nós não cobiçamos aquilo que não é nosso? Quantas vezes nós não pensamos em fazer maldades sem medida a irmãos nossos porque eles nos feriram de alguma forma? E é exatamente isso que o profeta está relembrando ali aquelas pessoas, no sentido de dizer, olha, quando a gente se aproxima, a gente precisa se aproximar de Deus com um coração humilde, no sentido de abandonar toda e qualquer altivez, todo e qualquer orgulho que nos conduza a manter uma postura, um pensamento divorciado daquilo que Deus preparou para o homem. E, infelizmente, desde a queda, esses pensamentos que são antinaturais, eles são tão comuns que passam a ser o nosso natural. O homem, ele passa a gostar do caos. É interessante como o pecado, ele muda a vida humana. Como é que a gente consegue viver essa vida? É simples. Como é que a gente consegue viver essa plenitude no espírito? Essa mudança de mente? É simples, simples falando. Vivendo é muito difícil pelas forças humanas, mas é possível através de um operar genuíno de Deus na sua vida. E através do quê? É através do perdão. Quando o Senhor Deus, ele nos perdoa abundantemente, nós conseguimos também perdoar o próximo. Aí a gente não odeia, aí por a gente não odiar, a gente se sente plenamente satisfeito em Cristo. E quando eu estou plenamente satisfeito em Cristo, eu não quero cobiçar o que é do próximo, eu não quero desejar uma mulher que não é minha, eu não quero matar ninguém, eu não quero mentir para os outros. Por quê? Porque eu sou plenamente satisfeito em Cristo. Terceiro subtópico. O Senhor é rico em perdoar. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. Versículo 7, parte B. Que se compadecerá dele, de quem? Do perverso e do iníquo. E volte para o nosso Deus. Por quê? Porque é rico em perdoar. Olha que maravilha. O que o profeta Isaías está dizendo aqui? Abandonem essa forma de vocês viverem, essa forma que está desagradando a Deus, e voltem-se a Ele, porque há a garantia de que Ele vai perdoar vocês. Olha, querido, às vezes a gente é crente há tanto tempo, mas a gente às vezes se depara com pensamentos
de uma coisa muito feia que a gente fez há 15 anos atrás, 10 anos atrás, quando a gente talvez ainda tivesse assim, numa situação de infância, pré-adolescência, e a gente pecou algo tão feio que a gente tem vergonha de falar para os outros, que a gente tem, de certa forma, até receio de compartilhar em uma confissão pastoral, em uma confissão de irmandade, como descrito lá pelo apóstolo Tiago, no sentido de dizer, olha, tende confessar as vossas culpas uns aos outros, etc. e tal, conversai os vossos erros, os vossos pecados uns aos outros. A gente tem vergonha, como se o Senhor Deus ele não tivesse perdoado a gente. E olha, isso aqui é um absurdo, meu querido irmão. O sangue de Jesus, ele é suficiente para perdoar o pensamento homicida? É sim, a gente sabe disso. Ele é suficiente para perdoar o adúltero? É sim, mas ele também é suficiente para perdoar aqueles pecados nojentos, grotescos, que você não tem coragem, aqueles pensamentos horríveis, aqueles pensamentos intrusivos e abusivos, que você não tem coragem de confessar nem para você mesmo que você os tem. O sangue de Jesus, ele é capaz de te purificar, de te lavar. A gente vai ver mais à frente no que consiste essa genuína conversão, esse aceitar da salvação. Né? O perdão de Deus ele é amplo, ele é profundo, ele apaga, ele lança em mar de esquecimento as transgressões que nós cometemos através de pensamentos, palavras e obras. E é exatamente isso que Deus está almejando nestas palavras. Se você tem vontade de se reconciliar com Deus, meus parabéns. Saiba que Deus teve vontade de se reconciliar com você antes. Ele teve vontade de te vestir de salvação e te revestir de justiça. Para a honra e glória do seu nome. Finalmente chegamos aqui ao terceiro e último tópico, que tem por título Pensamentos e Caminhos de Deus. O primeiro subtópico ele tem aqui, olha, são superiores aos nossos. O quê? Os pensamentos e os caminhos de Deus. Primeiro subtópico. E aí os versículos 8 e 9, eles dizem assim, ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deixa eu conversar com você, professor, aluno da escola dominical, meu querido irmão assembleiano. Eu sei que talvez mais de 95% das vezes que a gente ouve esse versículo, ele é lido, ele é citado no sentido de dizer assim, olha, não tente entender a mente de Deus, não, porque a mente de Deus é incompreensível para você. Não tente compreender os caminhos de Deus, não, porque eles são muito altos. De fato, a mente de Deus, ninguém pode conhecer a mente do Senhor. Acho que o versículo mais lindo da Bíblia, o trecho, né, o excerto mais lindo da Bíblia, é aquela doxologia paulina, lá na carta aos Romanos, no capítulo 13, quando ele diz assim mesmo, quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem deu a ele algo para que possa ser restituído, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E ele inicia dizendo, né, ele finaliza dizendo, glória, pois, a ele para todo sempre, amém, mas ele inicia dizendo assim, ó profundidade das riquezas, tanto da ciência quanto do conhecimento. E por que eu estou dizendo isso daqui? Porque apesar de ser verdade, que a mente do Senhor é incompreensível, não é esse o sentido que está sendo colocado aqui. Preste bem atenção, compreenda. Leia aqui, abandone o ímpio, o seu caminho, e o perverso, né, o iníquo, os seus pensamentos, abandone. Tá? Porque o Senhor é rico em perdoar. Por quê? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Compreenda aqui. O convite aqui é o seguinte, queridão, ímpio, iníquo, perverso, abandone esse teu pensamentozinho de formiga,
essa coisinha mínima, diminuta, que está tão centrada numa vida que vai acabar daqui a pouquinho. Abandona isso e vem viver aqui, vem sentir comigo, vem andar um caminho num local mais rarefeito, vem aqui trilhar um caminho, abandona esse caminhozinho baixo, vem andar comigo aqui nas alturas, abandona esse teu pensamentozinho que não vai te levar a lugar nenhum a não ser a morte, e vem pensar junto comigo. Olha, eu tenho tanta coisa para mostrar para você. Se você tentar observar aqui comigo, nossa, você vai compreender o que eu quero dizer. E é exatamente nesse mesmo sentido que Paulo ele vai nos imbuir lá na aliança neotestamentária a termos a mente de Cristo. Tem gente que acha que a mente de Cristo, me perdoe aqui a colocação, mas parece que é algo místico. Ó Senhor, me dá a mente de Cristo. Ó Pai, me dá a mente de Cristo. Ó, vou fazer vigília, vou orar e tal. Vigília, oração e jejum são partes da disciplina cristã. Você quer ter a mente de Cristo? Saiba o que Deus está pensando. Olha aqui, a revelação de Deus. Olha a revelação de Deus para mim e para você. Você quer abandonar? Olha, abandone o perverso. Olha que coisa interessante. Abandone o perverso seu caminho. O meu caminho é mais alto. Abandone o iníquo e seus pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos. Em outras palavras, abandona esse pensamento e esse teu caminhozinho aí que vai te levar para a morte e vem trilhar por onde eu vou te mostrar. Vem pensar da forma que eu quero que você pense. Vem ter a mente do meu filhão. Vem aqui compreender a mente de Cristo. Você não quer ter a mente de Cristo? Abandona esse teu pensamento malvado. Isso aqui é algo fantástico, porque Deus ele está dizendo que apesar dos seus caminhos serem muito altos, os seus pensamentos serem maiores que os nossos, ele está disposto a compartilhá-los comigo e com você. Olha que maravilha, olha que glória é a salvação para mim e para você. Eu e você, iníquos, perversos, e o Senhor Deus está dizendo, eu quero te salvar, e não é só te salvar, eu não quero te salvar e te colocar numa gaiolinha, numa caixinha alienada. Não, eu quero compartilhar contigo a minha visão. Eu quero te mostrar o quanto que importa sofrer. Eu quero te mostrar que a força é um louvor perfeito. Sabe, é interessante a gente observar como Jesus no templo, os fariseus eles se irritam, porque há pessoas que estão louvando ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus diz assim, é claro, você não lembra? Será que tu nunca ouviste os salmos que dizem que da boca dos pequeninos e das crianças de peito tu suscitastes o perfeito louvor? Só que o salmo, na verdade, ele diz assim, olha, da boca dos pequeninos e das crianças de peito tirastes força. E por quê? E por que que o Senhor Jesus faz essa alteração? É muito simples, é porque a alegria do Senhor é a nossa força, e quando nós louvamos genuinamente ao Senhor, louvamos perfeitamente ao Senhor Deus, Ele se alegra. Olha que coisa interessante, olha que coisa maravilhosa. Força para o homem é sinônimo de destruição, para Deus é louvor. Olha que coisa linda, olha que coisa magnífica. Isso aqui é só um lampejo da mente de Cristo, e é isso que o Senhor Deus ele tem a tratar comigo e com você. É exatamente nesse sentido que nós precisamos compreender que muito mais do que confiar, eu vou confiar em Cristo, tudo bem, eu vou confiar em Deus porque os pensamentos são maiores, mas não apenas isso, eu vou agora buscar compreender a mente do Senhor. Eu não conheço a mente do Senhor, mas o que Ele quiser compartilhar comigo, eu estou disposto a viver. Eu não posso trilhar os caminhos de Deus, mas se Ele quer compartilhá-los comigo, eu estarei aqui, seguro nas mãos dEle e trilhando os caminhos que Ele quiser me levar, porque os caminhos dEle são mais altos que os meus. Os caminhos dele estão superiores aos meus. Que maravilha! Glória a Deus! O segundo subtópico deste terceiro tópico diz assim, a palavra não voltará vazia. Versículo 11 diz assim, olha, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará
naquilo para que a designei. Olha lá o versículo 10, ele diz assim mesmo: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Muita gente olha para esse versículo específico aqui e também o interpreta com devido respeito, com as devidas vênias, as devidas ressalvas, o interpreta também de uma maneira assim um tanto quanto estranha, um tanto quanto dissonante do que o Senhor está dizendo aqui. Veja, ele está esclarecendo aqui que a salvação é de graça, ela é para todos os que quiserem e que o homem precisa buscar a Deus. A salvação, o Senhor Deus, ele já quis nos buscar. Agora a gente precisa dar uma resposta. É o impulso response, né? O Senhor Deus, ele está vindo na tua direção. Venha você também na direção dele. Se você quiser sair, infelizmente se você não quiser acompanhar, atender o pedido, infelizmente é um destino não muito bom para você. Há uma eternidade inteira sem Deus. Contudo, isso não implica, exatamente nesse sentido, que não implica em dizer que toda e qualquer palavra que sair da boca do Senhor implicará em conversão genuína. Não é isso não, meu querido. O que nós precisamos compreender é que quando nós nos colocamos em posição de aceitar esta admoestação de Deus, quando nós nos colocamos em posição de buscar ao Senhor, aí Ele tem prazer de fazer frutificar a sua salvação em nossas vidas. Aí sim, quando nós nos colocamos na posição de homens iníquos que estão abandonando o caminho de iniquidade, homens perversos que estão abandonando seus pensamentos de perversidade, aí sim o Senhor ele tem prazer de, na linguagem do profeta Jeremias, arrancar o coração de pedra e nos dar um coração de carne. O Senhor tem todo o prazer de fazer isso. Olha que coisa maravilhosa. E aí, é exatamente nesse sentido que nós precisamos compreender que Deus ele é extremamente fiel para cumprir as suas promessas. As palavras do Senhor não voltam vazias. Se Ele prometeu que tratará com justiça o iníquo que se arrepender, nós precisamos confiar que Ele assim o fará. Assim como também precisamos compreender que Ele fará justiça no sentido de tratar com toda a seriedade aquele que rejeitou a misericórdia. Todos merecemos justiça. Se nos arrependermos, haverá misericórdia. Se não nos arrependermos, infelizmente, nós teremos aquilo que merecemos. O nosso salário. Pecamos, morreremos. Há pecado, há justiça. É isso. E aí, veja bem, nós precisamos compreender aqui, isso aqui há uma verdade em nós, que para que a palavra do Senhor ela venha surtir esse efeito de florescer, né, de trazer vida, de prosperar, os desígnios de Deus eles precisam cair no nosso coração. É bem verdade que a parábola do semeador ela está falando do evangelho, né? Contudo, nós precisamos, após sermos alcançados, após a semente frutificar em terra boa, após o nosso coração se manifestar como aquela terra boa em que há sementes, nós precisamos compreender que é obrigação minha e sua, meu querido professor, aluno, irmão, meu querido, nós precisamos compreender que diariamente nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Caso contrário, se esse livro aqui estiver na minha estante, infelizmente a palavra dele não vai chegar no meu coração e não vai ter como ela florescer, não vai ter como prosperar. Há responsabilidade em mim e em você de manter esse processo constante em nossas vidas após a salvação. Finalmente, saireis com alegria e paz. Os versículos 12 e 13. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto a glória para o Senhor, e memorial externo
que jamais será extinto. Isso aqui vem logo após aquela questão dos cativeiros, né? O cativeiro já por conta da desobediência do povo, dos filhos de Israel, o cativeiro, infelizmente, ele se sobrepôs a eles. Contudo, você e eu precisamos compreender, a visão do profeta é exatamente ele olhar para as árvores e ele observar aquelas árvores ali dançando com o vento, né? A copa das árvores se movimentando, e ele imaginar ali, me perdoe aqui a palavra, mas ele imaginar um balé cósmico, ele imaginar que as árvores elas estão dançando, ele observar que na reconciliação do homem com Deus, os montes eles vão cantar. Isso aqui ele está falando que quando o homem se reconcilia com Deus, ele também está se reconciliando com a criação. Ele está se reconciliando com o universo. Olha que coisa maravilhosa. Da mesma forma que o fim do cativeiro babilônico representaria para o povo de Judá uma celebração sem igual, de forma que os remanescentes estariam retornando a Judá e eles estariam tão felizes que contemplariam como se os outeiros, os montes estivessem cantando, como se as copas das árvores estivessem dançando e aplaudindo. Da mesma forma, quando você e eu somos libertos do pecado, a gente tem essa reconciliação. Isso aqui é importante para você compreender. Quando a gente acorda chutando lata, quando a gente acorda com raiva do mundo, quando a gente acorda absolutamente divorciado de alegria, isso pode ser um sinal muito claro de que talvez naquele dia, naquele momento em específico, a gente não esteja agindo como salvo. Olha, o salvo em Cristo, o genuinamente convertido, o genuinamente salvo, ele tem alegria, ele tem conversão esbanjando em todos os poros do seu corpo, alegria, paz, a ponto de, por exemplo, eu não sei o que é que tem aí na sua cidade, aqui eu vejo que esse vídeo às vezes ele chega ao Nordeste, chega ao estado do Amazonas, aqui ao lado, né, que tem uma vegetação parecida com a nossa. Aqui em Belém nós temos grandes árvores com copas bonitas, né, castanholeiras, jaqueiras, nós temos ipês, temos mangueiras, e observa de manhã, quando a gente sai, a gente olha, é tão bonito aquela brisa da manhã sacudindo as copas, as árvores cantando, as árvores balançando e as aves cantando. Tudo isso daí manifesta a glória do nosso Deus. Quando nós estamos genuinamente convertidos, nós conseguimos ver alegria na criação. Olha que coisa maravilhosa. O salmista, quando ele fala em tudo se contempla a glória de Deus, que coisas ele utiliza para manifestar, para exemplificar a glória de Deus? O rugido do leão, as éguas parindo, o saltitar de uma corça. Olha que coisa linda! A gente consegue se confraternizar com a natureza, com a criação. A gente consegue olhar e observar, como diz lá em Romanos no capítulo 1, aquilo que anuncia as obras das mãos do Senhor, que é condenação para o réprobo, para mim, para você pode ser deleite. Senhor, muito obrigado. Olhar para o céu cheio de estrelas pontilhadas, olhar as palmeiras balançando, os animais, os cachorros latindo, os pássaros cantando e se alegrar e dizer: ô Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está mostrando o quanto que o Senhor é maravilhoso com a criação que o Senhor fez, com a obra de suas mãos que o Senhor me permite hoje contemplar. E finalmente, isso tudo será para a glória do Senhor e será para sinal eterno. Todas essas coisas elas serão para sinal eterno. O quê? Vamos lá. Os sinais da genuína conversão. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Em lugar da sarça, aquele espinheiro do deserto,
aquele monturo, aquela árvore seca, que Moisés viu queimando, em lugar da sarça, ocorrerá o quê? Crescerá a murta. Meu querido e amado irmão, não há nada tão fatidicamente parte nosso que não possa, pela graça do Senhor, na conversão ser transformado. Sabe você, ranzinza, ou aquele seu amigo que você evangeliza há tanto tempo, aquele seu pai que você fala de Jesus há tanto tempo, a sua mãe, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, que há tanto tempo você fala de Deus e ele tem aquele coração duro, ele tem aquele espírito que parece que quando você chega perto você se espeta, aquele espinheiro. Não há nada tão fatalmente dessa forma que não possa ser convertido em que? Em um cipreste, uma árvore bonita, com uma copa maravilhosa para aves repousarem, em murta. É isso. A genuína conversão, a salvação real, esse convite alegre é um convite para a mudança. Mudança que beneficia não apenas o convertido, mas as pessoas que estão ao seu redor. Finalmente, a aplicação pessoal diz assim: Deus está nos convidando para desfrutar de sua salvação, a deixar de lado nossos próprios caminhos e pensamentos para obedecer a sua palavra e viver em comunhão com Ele. Meu amado irmão, se você chegou até aqui e esta lição, ela lhe auxiliou de alguma forma, quer na elaboração da sua aula, quer na sua vida pessoal particular, eu peço a você, curta, comente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, diga de onde é que você está falando para a gente saber até onde essa palavra chegou, até onde essa palavra tocou o seu coração. Diga o lugar onde você está, que a gente vai ter o maior prazer em lhe responder. Se há alguma dúvida, alguma sugestão, alguma correção que você eventualmente queira fazer, pode fazer nos comentários aqui embaixo que a nossa equipe ela vai estar apta, pronta a lhe responder para a honra e para a glória do nome do Senhor. Me permita orar por você e abençoar a sua vida e o seu ministério, querido professor e aluno da escola dominical. Senhor Jesus, Pai Celestial, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós agradecemos, Senhor, pelos momentos que passamos aqui, ó Pai, aprendendo um pouquinho mais da tua palavra. Muito obrigado, Deus eterno, Deus de misericórdia, porque hoje tu nos oferta a possibilidade de sermos genuinamente salvos. Hoje há um convite alegre para essa salvação. Hoje há a possibilidade de, em nome de Jesus, nós termos os caminhos mudados, os nossos pensamentos trocados por caminhos mais altos, por uma mente perfeita como a mente de Cristo. Ó Deus, nos ajuda a vivenciarmos isso todos os dias em nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, seus alunos. Tenha uma excelente aula no domingo e até o próximo encontro aqui na EBD Inovadora. Graça e paz, a paz do Senhor a todos. Amém e amém.